Uma típica adolescente americana de 15 anos de idade foi encontrada morta. A Riley Crossman era uma garota, uma adolescente de 15 anos que vivia no estado americano da Virgínia. Como uma típica adolescente, ela tinha uma atitude às vezes até teimosa, mas ela era o tipo de pessoa que todo mundo gostava de ter ela ao redor. Isso porque a Riley era aquele tipo de pessoa que gostava de fazer todo mundo que estava ao redor dela feliz. Em 2019, a Riley ela começou a namorar com um colega de classe dela, lá da escola dela, e os pais dela aprovaram esse namoro justamente porque achavam que o rapaz era um cara gentil, amoroso e que respeitava e, acima de tudo, admirava muito a filha deles. Nessa época que a Riley começou a namorar esse colega da escola, os pais dela estavam separados, cada um vivia em uma casa. A mãe da Riley, na verdade, ela já tinha até seguido a vida dela e ela tinha um namorado e, na verdade, a mãe da Riley, ela já estava até morando com esse namorado dela. Mesmo depois do divórcio, a Riley continuou visitando e continuou passando tempo com ambos os pais. Era como se ela realmente tivesse um quarto em cada casa. Só que a Riley, ela ficava mais na casa da mãe dela porque era a partir dali que ela ia para a escola. A vida dessa adolescente de 15 anos parecia ser muito boa, até que um dia deixou de ser. Olá, eu sou a Vanessa Bap e nesse caso de hoje nós vamos falar sobre o caso da Riley Crossman, um caso que envolveu traição, manipulação e nos mostra o poder das câmeras de vigilância. De forma documental, então, vamos falar sobre o caso da Riley Crossman. Então agora, sem mais delongas, bora pro caso de hoje. No dia 7 de maio, lá em 2019, a Riley teve mais um dia normal dela seguindo a rotina e, como sempre, ela voltou para casa depois da escola por volta das 3:30 da tarde daquele dia. Quando a Riley chegou em casa, ela viu a mãe dela, a Chantel, dormindo no sofá na sala. Então a Riley não quis acordar a mãe, a Chantel, e ela foi direto para o quarto dela. A mãe da Riley, a Chantel, ela trabalhava em 2 empregos para poder sustentar a família, para poder sustentar a casa. E naquele dia especificamente, a Chantel, ela não tinha se sentido muito bem, ela não estava se sentindo muito bem, então ela pediu para sair um pouco mais cedo do primeiro emprego dela, para poder tentar descansar um pouco e se recuperar para poder ir para o segundo trabalho dela naquele dia. Geralmente, depois que a mãe da Riley saía para poder ir para o segundo trabalho dela, a Riley passava a tarde na casa da avó. E foi isso que ela fez. Assim que a Chantel saiu para ir para o segundo trabalho dela, a Riley, depois que a mãe dela saiu, a Riley foi passar a tarde lá na casa da avó. Depois que a Riley passou essa tarde inteira lá na casa da avó, ela voltou para casa e de novo foi pro quarto dela e ficou por lá. A Chantel, né, a mãe da Riley, ela seguiu com a rotina dela também normalmente naquele dia e ela voltou para casa desse segundo trabalho dela por volta das 10 horas da noite daquele dia. Quando a Chantel chegou, ela viu que a porta do quarto da filha dela ainda estava fechada. Só que a Chantel não quis incomodar a filha, até porque como já eram mais de 10 horas da noite, ela pensou que a filha podia até já estar dormindo. E a gente precisa lembrar que a Chantel naquele dia, ela já não estava se sentindo bem, ela já não estava tendo um dia muito legal. Então quando a Chantel chegou em casa, mesmo que ela tenha visto a porta do quarto da filha, é perfeitamente normal que ela tenha achado que a filha às vezes já estava até dormindo, porque realmente a filha, a Riley, ela tinha aula cedo no dia seguinte, e a Chantel, ela só queria ter uma noite tranquila, dormindo para poder descansar. Só que o que a Chantel mal sabia, ela mal podia imaginar que aquela teria sido a última noite em que ela dormiu tranquilamente. No dia seguinte de manhã, a rotina das duas ali continuou normalmente. A única diferença é que quando a Chantel acordou naquele dia de manhã, ela percebeu que a porta do quarto da filha continuava fechada. Foi nesse momento que a Chantel decidiu ir até no quarto da Riley para ver se estava tudo bem com a filha dela. Só que quando a Chantel abriu a porta, ela viu que a Riley não estava no quarto. Nesse momento, a Chantel ainda não ficou preocupada, porque era normal que a Riley saísse um pouco mais cedo do que o horário dela de ir para a escola, justamente para encontrar com a turma dela de amigos e ficar ali na escola, conversando com eles até dar o horário de entrar para a escola. E naquele momento, naquele dia especificamente, a Chantel não ficou tão preocupada assim,
porque além da Riley já ter esse costume, naquele dia especificamente, o namorado da Riley ia ter uma excursão com a escola. Então ela imaginou que seria totalmente normal a filha dela sair um pouquinho mais cedo e encontrar o namorado lá na porta da escola antes que ele fosse para essa excursão. Ou seja, a Chantel, ela presumiu que a Riley estava na escola com o namorado. A rotina daquele dia seguiu normalmente, até que por volta das 3:30 da tarde, que era o horário que geralmente a Riley chegava em casa, então nesse horário a avó da Riley ligou para Chantel para poder falar que a neta não tinha ido passar a tarde lá na casa da avó. Nesse momento, então, a Chantel ficou mais irritada do que preocupada, na verdade. Então, o que a Chantel fez? Ela pegou o telefone da professora da Riley e ligou direto para a professora dela. E quando ela conseguiu falar com a professora da Riley, a professora disse que, na verdade, a Riley não tinha aparecido naquele dia na escola. Foi aí, nesse momento, que a Chantel começou a ficar realmente muito preocupada com a Riley. Isso porque, além dela não conseguir falar por telefone com a filha, nenhum dos amigos dela tinha notícia ou sabia o que tinha acontecido. Ninguém tinha notícia do paradeiro da Riley. Então, nesse momento, o que a Chantel pensou? Ela pensou que talvez a Riley estivesse junto, de alguma forma ela tivesse ido junto com o namorado naquela excursão da escola. Então a Chantel foi até o estacionamento da escola e ficou esperando o ônibus da excursão chegar. Quando o ônibus da excursão escolar chegou lá no estacionamento da escola, a Chantel na hora foi conversar com o namorado da Riley. Só que o namorado da Riley falou que não tinha conversado com ela naquele dia e não tinha notícia dela também. E como se fosse uma última tentativa de achar a filha, ela decidiu que deveria voltar para casa porque às vezes a filha tinha tido só uma atitude rebelde ou alguma coisa típica dessa idade da adolescência e às vezes a filha já tinha até voltado para casa. Então a Chantel saiu do estacionamento da escola ali e foi direto para casa para ver se a Riley já tinha voltado. E na verdade, secretamente, a mãe da Riley, ela esperava que era isso que tinha acontecido, na verdade, que esse sumiço da filha tinha sido só uma atitude meio rebelde da filha e talvez a filha tivesse matado a aula ou tivesse feito alguma coisa e no fundo, nesse momento, a Chantel já desejava que tivesse sido isso. Quando a Chantel então chegou em casa e notou que a filha não estava lá ainda, a Chantel então ficou muito preocupada e já ligou para a polícia a partir daí. E aí, quando ela já ligou para fazer um relato de pessoa desaparecida. A Chantel também aproveitou e já ligou para o pai biológico da Riley, pedindo ajuda para eles realmente começarem a fazer buscas ali na região, na cidade, em busca da filha. Nesse ponto da história, a gente já tinha a polícia fazendo buscas, os amigos fazendo buscas pela Riley e além do pai e da mãe, é claro. Eles começaram a verificar tudo, bairros, parques, áreas arborizadas externas ali da cidade, todos os cantos da cidade, e ninguém encontrou a Riley. Como ninguém estava achando nem tendo notícias atuais da Riley, as pessoas ali que estavam fazendo as buscas começaram a levantar a hipótese que talvez a Riley tivesse fugido de casa, o que foi imediatamente descartado pela mãe da Riley. Segundo a Chantel, a filha não tinha motivos para fugir de casa. Ela tinha amigos, ela, por mais que os pais dela estivessem divorciados, ela continuava convivendo com ambos os pais. Ela tinha um namorado amoroso, ela não tinha grandes problemas. Ela não tinha nada que pudesse indicar que ela tinha uma vontade de fugir de casa. Nesse meio tempo em que as buscas estavam acontecendo, a polícia que estava ali interrogando e colhendo depoimento dos colegas da Riley da escola, eles começaram a traçar uma linha do tempo, tentar realmente reconstituir todos os últimos passos que a Riley deu. E foi aí que esse caso realmente começou a tomar forma. Segundo o que a investigação apurou desse caso, naquele dia em que a Chantel passou mal no trabalho dela e teve que ir embora um pouco mais cedo, a Riley tinha chegado em casa e tinha ficado no quarto dela conversando com os amigos dela online até por volta de meia-noite. A Riley também chegou a enviar algumas mensagens ali pro namorado dela,
Só que como o namorado dela tinha que estar na escola cedo no outro dia por conta daquela excursão da escola, ele já estava dormindo e ele nem viu as mensagens da Riley. E depois desses últimos vestígios dela, da Riley, online, ela simplesmente foi como se ela simplesmente ficasse em silêncio. Depois dessas últimas mensagens trocadas, ninguém mais tinha notícia da Riley, nem por mensagem, nem por chamada, nada, ninguém nem sabia quais eram os planos dela. Então o segundo passo da polícia foi fazer uma perícia no quarto da Riley. E segundo a perícia, o quarto da Riley falava por si só. Isso porque, por exemplo, a perícia encontrou na mesinha de cabeceira da Riley o óculos e a carteira dela. Agora, por mais que ela fosse uma adolescente de 15 anos de idade, para onde que você acha que uma pessoa com 15 anos de idade iria sem dinheiro, sem a carteira e sem o óculos? A perícia, que já estava achando essa situação muito estranha, ainda piorou quando encontrou vestígios de sangue tanto no travesseiro da Riley como nos lençóis da cama. A perícia levou todo esse material ali para o laboratório para fazer testes e eles descobriram através desses testes que nesse sangue também havia vestígios de saliva da Riley. Bom, pela quantidade de sangue que a perícia encontrou ali, não dava para determinar que ela estava gravemente ferida. Então, o que a polícia começou a trabalhar com a hipótese que, na verdade, havia acontecido um sequestro. Só que essa hipótese que foi levantada ali pelos policiais, pelos investigadores do caso, durou muito pouco. Isso porque uma semana depois que a Riley desapareceu, mais exatamente no dia 16 de maio de 2019, o maior medo da família se concretizou. A polícia encontrou na cidade um corpo feminino já em alto estado de decomposição. E a cena do crime, o local ali onde esse corpo foi encontrado, era simplesmente perturbador. A Chantel identificou o corpo da filha pelas roupas dela. E é claro que depois, no relatório da autópsia, com exames de DNA, eles conseguiram determinar que realmente era a Riley. Só que como o corpo estava muito decomposto, eles não conseguiram determinar exatamente qual tinha sido o motivo, a causa da morte. E também não conseguiram determinar se tinha ou não havido agressão sexual. O estado do corpo por si só já demonstrava o quão o crime tinha sido violento. A Riley, ela tinha sido encontrada dentro de um saco preto de lixo e ela estava coberta com uma massa branca que se assemelhava a uma massa de gesso. Ela estava vestida, tá, quando foi encontrada. A Riley, ela estava usando uma calça jeans que estava com o zíper aberto e por baixo dessa calça ela estava vestindo um short. Um detalhe é que as roupas íntimas dela estavam todas rasgadas. E um outro detalhe que pode ser importante para esse caso é que ela estava usando apenas um sapato. O outro pé estava sumido, não estava ali na cena do crime. E foi só realmente depois que eles encontraram o corpo da Riley que a polícia começou a investigar um homicídio. Foi só aí que realmente a busca por um criminoso começou. É claro que eu nem preciso de falar o quanto que a família da Riley estava arrasada nessa história toda. Ninguém imagina que uma coisa tão horrível dessa vai acontecer com qualquer pessoa da nossa família, principalmente com um filho. E o que mais aterrorizava a Chantel era não saber quem que poderia ter causado uma coisa tão horrível dessas. A polícia então começou essa investigação, então agora realmente procurando um criminoso, tentando encontrar um culpado, e para isso eles interrogaram o pai, a mãe, o namorado da Riley e o namorado da Chantel. Depois que a polícia colheu todos esses interrogatórios ali de todo esse pessoal, eles começaram um outro trabalho que era verificar realmente o álibi que todo mundo tinha passado. Só que os investigadores, conferindo esses álibis e esses depoimentos, tinha uma pessoa nessa história toda que tinha uma história um pouquinho diferente. Isso porque no dia em que a Riley desapareceu, um vizinho ali dela avisou a polícia, deu um depoimento para a polícia, na verdade, falando que ele tinha notado que tinha um caminhão verde que ficou parado na casa da Riley, na garagem ali, a tarde inteira, e que ele não conhecia de quem poderia ser aquele caminhão, principalmente porque ele sabia que a Chantel estava trabalhando, a Riley tinha 15 anos ainda, não podia dirigir, e o namorado da Chantel, ele não dirigia, ele não sabia dirigir e ele nem tinha carteira para poder dirigir. Então o vizinho percebeu e reparou naquele caminhão verde ali,
porque ele ficou se perguntando de quem poderia ser, já que ali naquela casa, naquele momento, não teria ninguém que poderia dirigir. A polícia, então, em posse dessa informação agora, desse vizinho da Riley, eles foram confrontar a Chantel e perguntar para Chantel se ela conhecia alguém ou se ela sabia explicar o porquê que esse caminhão verde estava parado na porta da casa dela aquele dia. E a Chantel, ela estranhou muito, ela não sabia por que tinha um caminhão verde parado na casa dela. A polícia então perguntou para Chantel se ela lembrava de alguma coisa que poderia ter sido um pouco diferente da rotina ou algum comportamento estranho de alguém, enfim, alguma coisa que saísse um pouco da normalidade ali da rotina da família. A Chantel respondeu que ela não tinha pensado muito sobre isso. Ela disse que o namorado dela teve um comportamento um pouco estranho naquele dia, porque quando ela contou pra ele que a filha dela tinha desaparecido, que ninguém tinha notícia dela, o comportamento dele foi, em vez de ficar preocupado, foi mais nervosismo do que preocupação. A Chantel também disse que depois que estava acontecendo essas buscas e estava todo mundo fazendo essas movimentações ali atrás da Riley, ela disse que viu o namorado entrar correndo em casa e sair. Só que depois disso, ele explicou que na verdade ele tinha entrado em casa correndo para poder pegar a chave do carro e saiu correndo também para poder ir ajudar a fazer as buscas. Só que o pulo do gato, na minha opinião, que inclusive eu nem sei como que ela não reparou nisso e não achou estranho, mas voltando para casa. O pulo do gato, então, foi quando a Chantel disse para os investigadores que quando ela chegou em casa naquele dia, teoricamente o namorado dela tinha saído para ajudar nas buscas pela filha dela, né? Só que quando ela chegou em casa naquele dia, ela encontrou o namorado dela dormindo no sofá. E segundo ela mesma, pelo que ela disse, parecia que o namorado dela, na verdade, nunca tinha saído de casa e nem tinha ido ajudar nas buscas. Na hora, isso acendeu uma pequena luzinha na cabeça dos investigadores e é claro que a polícia chamou o namorado da Chantel para poder fazer um interrogatório lá na delegacia. O namorado da Chantel se chama Andy e quando os investigadores conversaram com Andy, na hora, eles notaram que tinha alguma coisa errada ali. É claro que quando os investigadores conversaram com o Andy, eles perguntaram para ele o que ele tinha feito naquele dia do 8 de maio. Inicialmente, o Andy alegou que esteve o dia inteiro no trabalho. Então é claro que os policiais eles foram até o trabalho dele para poder realmente confirmar esse álibi. Só que, para surpresa dos investigadores, os colegas de trabalho do Andy falaram que naquele dia ele foi trabalhar sim, ele tinha ido trabalhar. Só que ele tinha saído também mais cedo do trabalho por volta de 5 horas mais cedo. A polícia nesse momento voltou para o Andy e foi questionar ele falando, olha, tudo bem, seus colegas de trabalho realmente disseram que você foi trabalhar, mas você saiu 5 horas mais cedo do que seu horário de costume naquele dia. E nesse momento, quando os investigadores começaram a confrontar o Andy com essas verdades, com esses fatos, o Andy começou a mudar de história toda hora. Então, primeiro ele disse que ele saiu mais cedo porque ele tinha ido comprar cocaína. Depois ele disse que ele tinha ido à casa de um colega e os dois foram num local comprar cocaína com um traficante. Mas o mais importante dessa história é que no final de tudo isso, o Andy não tinha um álibi. E para piorar a situação dele, um colega de trabalho do Andy tinha falado para os investigadores que o Andy tinha comentado que ia estar com uma garota aquele dia. É claro que essas inconsistências nessa história do Andy não ajudavam em nada a situação dele com a polícia. E tudo piorou muito quando provas, evidências realmente físicas começaram a surgir. Foi uma questão de tempo para a polícia descobrir que aquele caminhão verde que tinha ficado estacionado a tarde inteira na casa de Chantel, na verdade, era de um colega de trabalho do Andy. A polícia conseguiu um mandado para poder fazer uma perícia nesse caminhão verde. E aí eles começaram a encontrar realmente evidências físicas que eram muito incriminatórias. Isso porque na parte de trás, na carroceria daquele caminhão, a perícia encontrou uma massa branca que era realmente massa de gesso, a mesma que foi encontrada no corpo da Riley. A polícia também usou na perícia ali no caminhão
aqueles cães farejadores de cadáver. E o resultado dos animais ali, dos cachorros, realmente indicava positivo para que um cadáver realmente tinha passado ali na carroceria daquele caminhão. Além de todas essas evidências que foram encontradas ali pela perícia na carroceria daquele caminhão, onde o corpo da Riley foi encontrado, a perícia também descobriu 2 parafusos. Eles são específicos utilizados em canteiros de obra. E adivinhe, esse mesmo tipo de parafuso que foi encontrado lá na cena do crime com a Riley, onde estava o corpo dela, também foi encontrado na carroceria do caminhão verde. A polícia então começou a reunir a maior quantidade de evidências que eles podiam. E para isso, eles começaram a verificar todas as câmeras da região ali onde o corpo da Riley foi encontrado. Por quê? Um caminhão verde, pelas câmeras, não seria tão difícil de identificar. E foi analisando as imagens dessas câmeras de vigilância que os investigadores conseguiram material suficiente para poder levar esse caso para um julgamento. Isso porque nas imagens que a polícia estava examinando ali dessas câmeras de segurança, era possível ver nitidamente o Andy dirigindo um caminhão verde. É claro que agora com essa informação ficava muito difícil para o Andy simplesmente dizer que não era ele. E ao mesmo tempo também não dava para ele continuar tentando sustentar aquela história dele que na verdade ele tinha ido comprar cocaína e que depois mudou para ele tinha ido para casa de um colega e esse colega e ele foram comprar cocaína. Então ficou impossível para ele sustentar essa história. A polícia também verificou os registros telefônicos do Andy. E aí eles encontraram mais detalhes perturbadores sobre esse caso. Os registros telefônicos mostravam que o Andy ficou ligando para um colega de trabalho dele, que ele nem era muito íntimo, os dois nem eram amigos assim próximos. E o Andy ficou ligando para ele várias vezes e falando para esse colega que ele precisava de um lugar temporário para ficar. Bom, munido com todas essas evidências, a polícia, os investigadores confrontaram o Andy. E você acha que ele confessou? Na verdade, ele inventou outra história. Segundo o que ele falou, o que tinha acontecido de verdade é que ele era um viciado em cocaína e ele tava louco querendo mais drogas. Então ele foi buscar naquele dia em que ele saiu mais cedo do trabalho. Só que quando ele foi buscar, quando ele chegou na casa do traficante, ele viu que tinha um carro da polícia com as luzes, com os faróis acesos, e ele ficou com medo de entrar na casa do traficante, achando que o traficante estava tendo um problema com a polícia e tinha sido pego. Então, segundo o que o Andy falou, ele a partir dali ele começou a fazer aquelas ligações para um colega de trabalho dele, justamente pedindo para um lugar temporário para ficar, porque ele não queria envolver a família tão amada dele em problemas que poderiam acarretar depois dessa visita dele ao traficante. Só que a polícia, ela tem um registro exato de onde todas as viaturas deles estão em cada horário. Então foi muito fácil para a polícia realmente perceber que isso era só mais uma mentira do Andy, porque na verdade não constava nenhuma viatura naquele local que o Andy falou que tinha naquele horário. Só que depois que o Andy foi confrontado por essa nova informação, que eles sabiam que na verdade aquela história era mentira e não tinha carro nenhum de polícia parado em casa nenhuma de traficante, o Andy na hora começou a parar de falar. Então ele decidiu usar o seu direito de se manter calado. Mas não adiantou muita coisa, porque nessa altura do campeonato a polícia já tinha evidências mais do que suficientes para poder incriminar ele. Como a polícia já tinha evidências mais do que suficientes para prender o Andy, eles fizeram isso. E ele foi acusado por assassinato, ocultação de cadáver e abuso de menor. Esse julgamento se tornou muito aguardado tanto pela família da Riley como ali na cidade toda. E o julgamento aconteceu em setembro de 2021. A acusação apresentou nada mais e nada menos que 239 evidências contra o Andy. E além dessa quantidade exorbitante de evidências, eles também tinham 25 testemunhas. De todos os depoimentos que foram dados lá no julgamento, o depoimento do namorado da Riley foi o que mais, além de emocionar, foi o que mais explicou o que tinha acontecido naquela noite. Isso porque na noite em que a Riley desapareceu, na noite em que tudo isso aconteceu, ela tinha mandado mensagens, ela tinha ficado conversando com alguns amigos online dela por volta até de meia-noite daquela noite.
E ela tinha mandado algumas mensagens também pro namorado que não chegou a ver na hora por conta da excursão que ele tinha, então ele só chegou a ver essas mensagens depois. Só que nessas mensagens que ela mandou pro namorado, ela falou que o Andy tinha entrado no quarto dela aquela noite. E não só uma vez, mas ele tinha entrado no quarto dela várias vezes. A acusação afirmava que o Andy estava sob o efeito de drogas. E por estar com a consciência de julgamento dele prejudicada por conta das drogas, ele teria violado intimamente a Riley. E para manter ela calada, para que ela não contasse nada para a mãe dela, ele foi e tirou a vida da Riley com o travesseiro. Já a defesa do Andy falava que todas as provas que a investigação tinha conseguido eram provas circunstanciais. Além disso, a defesa do Andy ainda argumentava que não tinha motivo nenhum para isso acontecer. Após uma deliberação prolongada pelos júris, o Andy foi considerado culpado de todas as acusações. De acordo com as leis do estado da Virgínia, o Andy, independente de qual pena pegasse, ele teria direito à liberdade condicional depois de cumprir pelo menos 15 anos da pena dele. Só que a Chantel não gostava nada dessa lei, dessa brecha da lei. Então a Chantel, ela pediu que o juiz levasse em consideração que a filha dela tinha apenas 15 anos de idade quando tudo isso aconteceu. E os apelos da Chantel foram ouvidos. Isso porque o juiz deu ao Andy 2 sentenças de prisão perpétua, sem direito da liberdade condicional. É um caso sem dúvida de partir o coração. Mesmo que a justiça tenha sido feita, vidas não voltam mais. Mas e você? Já garantiu que está inscrito aqui no canal para continuar recebendo mais histórias dessa? Então deixe seu like, ative as notificações e eu te vejo em um outro caso trevoso. Até já!